Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Bom, hoje, no 5º episódio da parceria com a Consultoria de Orçamento da Câmara, o tema são as regras fiscais e como que essas regras se relacionam com as recentes tensões envolvendo cortes no orçamento e o aumento do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Aqui comigo nos estúdios da Rádio e da TV Câmara já estão os consultores de orçamento Giordano Ronconi, Ricardo Volpi, tudo bem? Muito bom dia, bem-vindos. Bom dia, prazer estar aqui com o público da Câmara e poder debater um pouquinho sobre esses temas. Prazer é nosso, Volpi. E aí eu vou até começar assim, a gente sabe que está uma polêmica total aqui, com várias falas, tanto do Executivo, Legislativo, em relação ao aumento das alíquotas do IOF, que é um imposto sobre operações financeiras, e que a justificativa do governo foi justamente na linha de poder manter ali o equilíbrio das contas públicas e até já tem a necessidade de outros cortes no orçamento. Mas eu acho que antes da gente entrar nessa polêmica, seria legal entender quais são as principais regras fiscais no Brasil e por que tem havido esse movimento, tanto pelo lado do governo e agora essa reação também do Congresso. A gente começa por quem? Pelo Ricardo Volpi? Pode ser. Quais são as principais regras, então, Volpi, fiscais? O que hoje o Brasil precisa adotar para poder manter esse equilíbrio nas contas públicas? Certo. Conceitualmente, né, a Constituição Federal traz algumas regras, vamos chamar assim, que orientam a disciplina fiscal brasileira, né? Uma delas é a chamada regra de ouro, que tenta dar o equilíbrio no endividamento, vamos chamar assim, né, de geração de operação de crédito, quando você não tem uma geração de operação de crédito equivalente ao investimento, que é o ideal que a gente pega um empréstimo para investir. Essa é a primeira regra que a gente tem na Constituição Federal. Ela deu algumas diretrizes, né, que é buscando que as regras fiscais, tanto da União dos Estados e Municípios, busquem a sustentabilidade da dívida pública. Então ela dá um norte na Constituição. Recentemente estava na Constituição, de forma transitória, o chamado teto de gasto, que é uma regra que limita a despesa. Ela foi substituída na transição dos governos pela regra do chamado regime fiscal sustentável, que as pessoas chamam de arcabouço fiscal, um nome mais popular, né? A regra do arcabouço fiscal, ela uniu duas regras que nós temos na LRF, que é a chamada resultado primário, a regra de resultado primário, que é uma regra operacional, que eu vou fazer uma gestão no dia a dia, né, como o governo avaliou agora e contingenciou. Eu tenho uma outra regra, que era a do teto de gastos, que foi unida no arcabouço as duas regras. Uma da LRF, que é a do resultado primário, e o do limite de despesa. São duas regras operacionais. E como que funciona? O orçamento ele tem um limite de gasto. Com base nesse limite de gasto, o governo vai projetar uma receita para cumprir uma meta de resultado. Então o governo já há algum tempo está perseguindo, a gente está em déficit há mais de 14 anos, de fazer o resultado zero, para depois voltar a gerar superávites e reduzir a dívida pública. Nessa fase de transição, o arcabouço fiscal foi aprovado em 2023, a gente está só em 2025, é uma regra que está no início dessa implementação, essas duas regras têm que se comunicarem. Então, nesse momento, o governo identificou que a receita estimada inicialmente não é suficiente para cumprir a meta de zerar o déficit. O governo viu que tinha 50 bi, vamos chamar assim, de buraco, vamos chamar assim, né? Ele promoveu um contingenciamento de 30, só para arredondar, e aumentou o IOF, que dá esse ano 20 bilhões, para poder cumprir a meta de resultado primário. Então, esse foi o primeiro movimento que o governo fez, vamos chamar assim, voltando a responder um pouquinho o começo da pergunta, depois a gente vai avançar um pouco mais. Mas, de fato, nós temos diversas regras fiscais, tem outras regras, eu estou só tratando das principais, tem o limite de despesa pessoal, tem outras regras procedimentais também, né? Além das regras quantitativas que você estava comentando, tem até as regras, por exemplo, do orçamento, né? Que quando os parlamentares querem mexer em despesa, eles têm que também ver uma respectiva compensação, isso previsto até na Constituição. Então, além de regras quantitativas, regras procedimentais até. E, embora as quantitativas sejam consideradas mais eficientes, afinal você estabelece um entendimento quantitativo do que é um objetivo, né, uma meta, e aí ocorre um consenso em torno dessas regras para alcançar esses objetivos, né. Tem essa questão até não sei se tu concorda também, mas de que
tem que ter esse entendimento político, esse consenso político sobre uma determinada regra para poder implementar ela, para que ela seja de fato crível e ocorra de fato, né, no arcabouço fiscal que a gente tem, né? Até porque as regras elas vêm para ser votadas aqui pelo Congresso, Câmara, Senado, e sempre o próprio Congresso, função básica do Congresso é mexer, é analisar o orçamento, né? O orçamento ele não é só do Executivo, ele tem uma análise aqui pelo Congresso também. E aí eu venho aqui para vocês dois em relação a essas regras, né? Porque a gente tem o Executivo, às vezes fala, olha, a gente tem a regra, mas isso engessa os nossos investimentos, isso engessa o que a gente precisa fazer. E vem sempre essa discussão. Como é que hoje vocês avaliam? Tem méritos, tem desafios nessas regras fiscais principais que vocês já trouxeram aqui na nossa conversa? Como que vocês acham que isso vem se construindo, inclusive politicamente? Acho que o Jordano que vai começar. Só vou comentar um ponto ali, Volpe, acho que queria até ver o que você acha. O atual arcabouço fiscal, você até comentou de forma bem objetiva, sintética, né? Ele estabelece o resultado primário como um parâmetro principal, né? Justamente porque a questão principal é a dívida sustentável, né? A sustentabilidade da dívida. Então, ele estabelece diversas regrinhas em cima do que ele pode ou não fazer. Então, a complexidade da atual regra gera diversas possibilidades de entendimentos diversos. Então, ocorre atualmente, né, diversos desafios de como deve ser entendido o arcabouço fiscal atualmente. Isso abre interpretações distintas, algo que inclusive é típico do quando se implementa regras fiscais, se percebe em outros países, né? E, é claro, o que acontece também é que esse resultado, utilizar o resultado primário, como ele está sempre sofrendo algumas variações cíclicas de movimentos específicos, ele acaba sendo afetado por pequenos assuntos, né, pequenos movimentos da economia. Então é um desafio de tentar ajustar o resultado para isso, como um instrumento de controle. E existem outras alternativas também para conseguir, só que daí é um outro avanço, né, a questão do resultado estrutural, né, que usa o resultado primário, remove componentes cíclicos, remove componentes não recorrentes, justamente para você verificar o que é de concreto, de longo prazo, nos assuntos fiscais, né? Então, com isso, você conseguiria ter uma meta de longo prazo e poder fazer alguns ajustes, né? Então, são uma das possibilidades para contextualizar esses desafios que acontecem nessa verificação do resultado primário, né? Certo. Você acha que é por aí também, Vô? Então, nós temos uma regra do teto anterior que era ela mais simples, né? Eu fixava um limite de despesa e aí o resultado primário decorria de quanto eu ia arrecadar. Agora nós, vamos chamar assim, avançamos, né, numa regra que busca também estimular a arrecadação, porque o aumento do limite do teto está vinculado ao aumento real da receita. Então ela tem essa pequena complexidade adicional. Além disso, é uma regra que comunica com o resultado primário. Então, eu acho que ela tem um mérito, é desafiador, né? E toda vez que você vai implantar uma regra, há resistências, porque gera restrições, e a regra fiscal é para isso. É para se gerar restrições, para você sair de uma situação de déficit para superávit. Então, se você não criar restrições, você vai ficar só devendo. Então, é uma regra que ela comunica com o resultado primário, fala qual que é o resultado primário requerido para a gente mudar essa trajetória de dívida crescente. Então, ela olha também um resultado indireto estrutural, que é a dívida pública. Então, ela traz esses três elementos. A primeira são duas regras operacionais, resultado primário e limite de despesa, comunica com o resultado estrutural, que é o endividamento, mas a gente não tem essa ambição ainda de trabalhar com o resultado estrutural, porque aí eu tenho que olhar para a dívida, como os Estados Unidos, ele interessa só a dívida. Quanto está aumentando minha dívida? Daí eu vou fazer os ajustes. Ou mesmo, qual que é o resultado nominal requerido? Se a gente trabalhasse com um resultado nominal lá de 7% do PIB, por exemplo, a gente tem que fazer um ajuste fiscal enorme. A gente está trabalhando hoje com um ajuste fiscal de 1% do PIB. Por quê? A política monetária, os juros subindo crescente, não tem como o governo trabalhar com o resultado nominal, olhando os juros.
Por enquanto ele tem que falar assim, olha, vou zerar o jogo. Então a gente também não adianta criar uma regra muito audaciosa, que é o ideal no futuro, a gente olhar também o estrutural, a gente só usa como um parâmetro. Esse resultado primário, eu vou me endividar mais ou não? Por enquanto, esse resultado primário que a gente consegue gera um crescimento da nossa dívida. Mas eu estou caminhando para estabilizar essa dívida? Sim. Então, é isso que a regra fiscal nossa hoje indica. Então, ela tem um certo grau de complexidade, mas ela tem um mérito que fica claro dentro, quando elabora o orçamento, a lei de diretrizes orçamentárias que está hoje no Congresso, fica clara para a sociedade que eu tenho um resultado primário ainda insuficiente para estabilizar a dívida, eu mostro que a dívida está crescendo, inclusive a LDO traz a dívida para 10 anos, na trajetória da dívida, olho para o estrutural e, ao mesmo tempo, olho para o limite da despesa que eu tenho, se essa restrição está sendo suficiente ou não. Então, o que significa, por exemplo, como agora, né, em 2025? Está caindo o realismo fiscal. O governo, quando fez a transição, ele deu uma folga orçamentária, como o Temer fez isso, um pouco o Bolsonaro fez isso, e no final do governo, se olhar os estudos da consultoria, de outros técnicos, mostrava, olha, o final do governo, a despesa discricionária vai cair, por quê? A despesa obrigatória está aumentando. Então, eu tenho que tomar medidas, essa que é o que serve uma regra fiscal. Ela serve para eu poder mostrar que eu quero estabilizar a dívida, se eu estou caminhando para ela, porque qual que é a consequência de eu não ter o regramento fiscal? Gera uma insegurança dos investidores, aumenta a taxa de juros e, ao mesmo tempo, eu não consigo fazer as políticas públicas, porque se eu não controlei a despesa obrigatória, a discricionária com o investimento vai caindo, os serviços públicos vão caindo. Então a regra fiscal ela tem essa importância, por mais paradoxo que seja, um ajuste fiscal, as pessoas é difícil entender isso. É isso que eu ia chegar. Por mais paradoxo que seja, exatamente. O ajuste fiscal é que permite a União, o Estado, o município investir. Se você, só um minutinho, se você não faz um ajuste fiscal, você vai se sufocando porque você não tem um controle da despesa e a receita é isso que o governo está indo pelo lado fácil. Eu não estou conseguindo controlar a despesa, eu vou aumentar a receita. Por que o Congresso reagiu? Porque o governo já teve medidas recentes de aumentar a carga tributária e, ao mesmo tempo, algumas medidas que o governo mandou não foram aceitas, não foram aprovadas pelo Congresso, e agora veio pelo jeito fácil, que é um decreto, que aumenta 20 bi esse ano e 40 no ano que vem. A gente está falando de quase 40 bi a mais no IOF. Então, gera uma resistência do Congresso, fala, peraí, temos que olhar um pouco para a despesa também. O que nós vamos fazer para controlar essa despesa que não para de crescer? Porque o que vai acontecer no outro ano, se a gente não controlar a despesa? Eu vou precisar de novo aumentar a receita. Isso. E aí eu queria chegar com vocês nessa contradição mesmo, porque a gente vê, a gente sempre tem trazido aqui no Economia Direta, com a consultoria, justamente vocês trazendo essa explicação que é importante do ponto de vista também técnico, mas a gente tem sempre esse lado político. E aí você comentou, por exemplo, o governo aumentou por decreto o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que realmente pode ter mudança de alíquota ali sem passar pelo Congresso, mas o Congresso já reagiu e quer apresentar, né, que coloca em votação projeto de decreto legislativo para poder suspender. Mas o governo fala, bom, mas a minha despesa que está crescendo é previdência, a minha despesa que está crescendo é benefício de prestação continuada, são despesas ali mais difíceis de você reduzir pelo próprio crescimento da população que está envelhecendo e tudo mais. Como é que a gente chega a essa conta? Porque, de fato, os parlamentares... às vezes, por exemplo, outra questão que foi citada, a gente fez debates aqui, as desonerações que acontecem em alguns ramos da economia, e a gente até já abordou isso aqui na Economia Direta, em outros episódios. Fica uma conta realmente complicada e para a população que quer ver o serviço público na ponta, às vezes não entende realmente. Vocês, né, nas várias séries históricas que a consultoria do orçamento tem feito, inclusive nesse objetivo, Volpe, que você colocou de conter, de ter uma sinalização, de conter essa dívida crescente, de ter um equilíbrio ali. Vocês veem cenário para que seja possível essa redução de despesas nas regras atuais, dentro de um crescimento de despesas obrigatórias? Ou essa questão, por exemplo, de aumentar a receita do IOF, tem outros meios? Como é que está esse nó lá para vocês na consultoria do orçamento? Certo, sempre tem saídas. Ainda bem. Sempre tem. Não, agora tem que saber se o remédio, né,
Seu paciente quer tomar o remédio. Não adianta nada eu chegar e dar as opções de soluções, né, de remédios que o paciente pode utilizar, e ele se negar a tomar o remédio. Então, os remédios são amargos, porque a gente está falando de controlar a despesa ou cortar despesas. Então, assim, não é uma coisa trivial, e politicamente fica difícil falar, olha, essa é a solução, né, que política viável ou não. O que é o nosso papel nesses anos, né, vamos chamar assim, a gente sinaliza caminhos. O menu, vamos chamar assim, de opções, já está bem claro, desde 2014 vem se discutindo as alternativas, vamos chamar assim. E recentemente até o deputado Pedro Paulo, Quinto Kataguiri, Júlio Lopes apresentou uma PEC nesse sentido de controlar a despesa obrigatória. Então a gente tem as saídas, agora o remédio é amargo. Então, especificamente na Previdência, que é o maior gasto, e assistência no caso de LOAS, são despesas vinculadas ao salário mínimo, que é mais de 1 trilhão, 1 trilhão e 200 lá, caminhando para isso, um dinheiro muito, vamos chamar assim, o mais significativo no orçamento. Né? Então, não tem como a gente fazer uma política de equilíbrio fiscal sem pensar na Previdência. É impossível. Qual que é o meu diagnóstico? Tá? Posso estar errado. É que quando o governo promoveu o aumento real do salário mínimo desconectado do arcabouço fiscal, ele errou. Tanto é que na época a gente fez algumas sugestões de pelo menos vincular a Previdência ao crescimento do arcabouço fiscal. A única coisa, foi estabelecida uma regra maior. Recentemente o Congresso aprovou de voltar para a regra do arcabouço. A única coisa é que a gente está atrasado. Agora a situação está pior, eu tenho que fazer uma regra um pouco mais restritiva. Então, assim, acredito que se o Congresso, né, o governo quiser discutir algo maduro, é falar assim, olha, a gente está numa situação que precisamos, nos próximos anos, conter, voltar à política que estava antes, por exemplo, de só dar aumento da inflação, só corrigir para manter sem aumentos reais, que a gente está numa situação fiscal grave. E aí, posteriormente, eu crio uma política dentro do ciclo, que é a nossa proposta, que está nessa PEC, dentro do ciclo eleitoral, cada governo aprovar dentro do Congresso qual vai ser a política de salário mínimo dos próximos 4 anos. Então nós estamos numa situação que está caminhando meados para o final de um mandato, talvez era o ideal, volta para a regra anterior, só aumento ligado à inflação, e cada próximo governante trazer qual vai ser a sua política. Se você quer equilibrar as contas públicas, eu vou fazer um aumento real do salário mínimo em determinada medida. Se eu sou um governo que quero valorizar mais o salário mínimo, etc., eu vou ser um pouco mais agressivo e dar aumento real, como se tentou no começo do governo. Coisa que o momento atual não permite. É isso que a gente tem que ter. A gente precisa voltar a fazer superávit, baixar a taxa de juros, voltar a economia a crescer, então eu vou dar aumento real. Se a gente dá aumento real antes das coisas estarem equilibradas, o Brasil vai ser fadado, né, ao desequilíbrio. Então a gente tem que ter essa responsabilidade de voltar, dar um passinho atrás. Na largada era o arcabouço. Agora está voltando agora para o arcabouço. A regra de o salário mínimo aumentar o mesmo que aumentar o limite da despesa. Mas nesse momento a gente precisa, acredito que tem que dar um passo um pouquinho. Inclusive, isso que tu está comentando, estava até vendo agora o relatório que o Tesouro Nacional soltou, né, do resultado primário, e ele até mostra, né, as principais variáveis que foram afetadas. Teve o crescimento da arrecadação, né, imposto de renda, teve uma melhoria na arrecadação, porém o que aumentou a despesa foram justamente esses fatores, né, a indexação ao salário mínimo, teve um impacto significativo justamente nessas despesas, conseguiu ainda fazer um superávit para esse mês, né? Mas o problema é que isso já vai mostrando a tendência, que é justamente que acaba levando a essas medidas que a gente está comentando aqui, né? Porque você faz a previsão de como vai ficar até o final do ano. E aí você vê que desse superávit vai começar a acontecer um déficit, né? Então, e vai nos gerar... primeiros meses não tinha orçamento aprovado. Tem ainda isso. Né? Demorou, tem arrecadações e a despesa realmente, né? 13º. Então a despesa toda vem para o segundo semestre. Então o déficit já está contratado, né, se não fizer nada. Exato, isso. Quer dizer, é um nó que vocês na consultoria do orçamento têm que estar ali, quebrando ali, né, a cabeça para poder ajudar os parlamentares nessas contas. Vou deixar aqui o convite para quem sempre acompanha a gente aqui nessa série especial do Economia Direta com a consultoria do orçamento, que vários dos pontos tratados aqui hoje, tanto pelo Jordano Ronconi quanto pelo Ricardo Volpi, já foram inclusive temas de outros episódios do Economia Direta, e tudo vai se encaixando, e essa é a ideia mesmo.
Gente, eu sei que tem muito assunto, mas a gente está no limite aqui do nosso tempo. Vou mais uma vez agradecer muitíssimo essa parceria com a Consultoria do Orçamento, que tem sido riquíssima para que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores e internautas, porque a gente está em 3 plataformas, para que todo mundo possa entender um pouquinho mais sobre o orçamento público no Brasil.